Bom dia, Ademário. Bom dia aos companheiros e companheiras desse encontro municipal aí em Salvador. Um prazer muito grande falar com todos vocês, com todas vocês. Meu abraço carinhoso, fraterno. Parabenizar, Ademário, a realização desse encontro. Obrigado. Quero também saudar o companheiro Éden, nosso presidente do diretório estadual do PT da Bahia. Um abraço também muito afetuoso ao Jacques Wagner. E é verdade, Wagner, a plataforma é boa, organiza, a gente acaba se encontrando mais porque facilita os encontros, mas realmente ela é fria. Para os padrões petistas, deixa muito a desejar. Saudar a companheira Ellen, que representa a Fundação Perseu Abramo, também o companheiro Pelegrino, que falou aqui, em nome dele, seu nome Pelegrino. Saudar toda a nossa bancada federal da Bahia. Parabenizar, inclusive, os nossos deputadas pelo trabalho que têm feito na bancada. Saudar aqui também o nosso companheiro Marcelino Galo, que é líder do PT na Assembleia, em nome dele a nossa bancada estadual, e a nossa companheira Marta Rodrigues, que é a líder do PT na Câmara Municipal, e em nome dela saudar todos os vereadoras nossos aí de Salvador. Gente, dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês, mas ao mesmo tempo, claro, com grande preocupação, porque como disse o Wagner, o Jacques Wagner e também os que me antecederam, nós estamos vivendo um momento de uma crise sem precedentes, né? No Brasil e no mundo. Há quem compare isso a uma guerra. No entanto, eu acho que é pior do que uma guerra, porque na guerra você tem um inimigo definido, fisicamente definido. E você também tem a destruição, e isso exige esforço para a construção. Como a gente está vivendo hoje com esse vírus, nós não conseguimos ver um inimigo definido. Cada um tentando se salvar. Então, a solidariedade que poderia existir entre países, entre governos e até entre as pessoas cai muito, porque você não sabe de onde está vindo o perigo. Então, as pessoas se fecham, os estados se fecham, os países se fecham, e isso, com certeza, vai ter uma consequência muito maior quando a gente passar pelo auge da crise e tiver que fazer um processo de reconstrução dos estados nacionais, né, e dos estados federados dentro de cada país. Então, é uma situação muito difícil, porque é uma guerra, é uma crise sanitária que traz uma crise econômica e social junto, e no caso específico do Brasil, uma crise política muito grande. Então, os nossos desafios são enormes. Na questão sanitária, o Brasil, como disse o Wagner, só não está pior, primeiro, porque ainda tinha uma construção, tem uma construção social que foi deixada fortemente pelos nossos governos, mas que veio desde a Constituição de 88 com uma política pública mais definida, principalmente na estruturação do Sistema Único de Saúde. E que eles fizeram de tudo para acabar, aí, depois do golpe contra Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro. São 22 bilhões que eles tiraram do SUS com o teto de gastos. Isso está fazendo muita falta agora. Também com a desestruturação das políticas, né? A forma de pensar a saúde pública no Brasil, fortalecimento da saúde de base. Então, isso está fazendo falta. Mas, ao mesmo tempo, é esse SUS, mesmo que atacado, que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Não é o plano de saúde que eles queriam colocar, não é a saúde privada, é o Sistema Único de Saúde. Então, isso tem ajudado muito o Brasil. E nós só não estamos piores na crise sanitária por conta dos governadores do Estado. E aqui, e prefeitos e prefeitas, né? E aqui eu quero fazer uma saudação muito especial ao Rui Costa. O Rui tem sido um companheiro fundamental para que a gente possa analisar a situação que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, o problema dos estados, tem participado efetivamente dos nossos debates, das nossas discussões, ajudado no núcleo de saúde que nós temos, no NAPS de saúde, no setorial de saúde, e tem tomado as medidas mais acertadas, né, em termos de enfrentamento à crise. E ajudado, claro, a coordenar isso tudo aí no Nordeste, através do consórcio do Nordeste. Então, queria saudar o governador. Essa crise aprofunda a crise na economia, porque a única forma que a gente tem mais efetiva de combater o vírus, não diria nem combater, né, de se precaver dele, é o isolamento social. Nós não temos remédio, nós não temos vacina, então é ter o isolamento. E quem está garantindo isso, e quem estava garantindo isso, são os governadores e prefeitos.
mesmo sob a pressão de Bolsonaro e de um setor forte da economia, que é a área de comércio, a área de varejo, né? É o que a gente chama do capital comercial. A gente entende, inclusive de setores de trabalhadores, e a gente entende a agonia das pessoas, né? Principalmente quem não está empregado, quem está na economia informal, de ter que ir trabalhar. Então, e o Bolsonaro joga com isso o tempo inteiro. Mas foi o isolamento social que nós fizemos até agora que deu condições do Brasil de enfrentar um pouco melhor a situação. Mas eu não sei se nós seguramos isso agora em abril, início de maio. O número de mortes está muito grande, tem aumentado de uma maneira quase que exponencial, e está subnotificado, porque como nós não temos testagem, não temos exames, então o número de pessoas mortas e infectadas não reflete a realidade. E isso está impactando o setor de saúde, ou seja, está entrando em colapso o setor de saúde e o setor funerário em determinadas regiões do país, como é o caso de Manaus, São Paulo vai entrar nessa, o Rio de Janeiro está nessa, porque o setor não consegue, né, atender. E aí não morre só quem está com coronavírus, morre também pela subnotificação, muita gente por problemas respiratórios, que é também uma consequência do coronavírus, mas por doenças crônicas que estavam sendo tratadas no sistema, que para atender o coronavírus deixa de atender essas doenças. Então, é uma situação bem difícil. Eu acho que não vai ser fácil agora no mês de abril. Eu acho que nós vamos ter um crescente de morte. E, com certeza, vai ter que refluir, vai ter que fazer o isolamento social de novo mais forte. E aí a consequência na economia, como o governo federal não tem ação e não tem medida efetiva para isso, vai ser trágica. O Fundo Monetário Internacional já está dizendo que o país vai ter queda de mais de 5% no PIB. Nós avaliamos que é bem mais do que isso. Então, um país que já vinha com uma situação econômica ruim, com uma alta taxa de desemprego, com uma queda brutal de renda, vai agora ter pioras nesse sentido, né? E, obviamente, que a questão social piora tragicamente, né? O desemprego, a baixa renda, a solução que eles estão dando para não desempregar, que é baixar o salário terrivelmente dos trabalhadores, uma proteção que foi a gente que articulou dessa renda emergencial e o governo demorou para pagar, demora ainda, deixa as pessoas em situação difícil. Então, não vai ser fácil, né? E, junto com isso, está vindo uma crise política, que vocês assistiram agora, o último episódio foi essa briga com o Moro. Bom, desde o início do agravamento dessa crise, qual foi a orientação do PT em relação de posicionamento? Nós temos que, em primeiro lugar, defender a vida do povo, depois defender o emprego, a renda, né? Porque é para tirar o povo da agonia. Foi por isso que a gente se debruçou para propor, apresentar medidas, né, de como a gente acha que poderia ser resolvida essa crise. Aí propusemos essa da renda emergencial, na área de saúde, uma série de medidas. Estamos trabalhando agora com um protocolo para a saída, né, do isolamento social e da crise. Quais são os... Está trabalhando nisso. Trabalhamos num projeto de defesa do emprego, projeto de defesa da renda. Enfim, o PT foi muito propositivo. A nossa bancada no Congresso Nacional foi a que mais apresentou projetos para enfrentar a crise. E aí também as discussões com a nossa militância. Os nossos governos são os governos mais proativos, tanto os governos do Estado, os nossos 4 governos, como as nossas prefeituras, proativos no enfrentamento da crise localmente, e também denunciar aquilo que não chega, porque o governo federal não está mandando ajuda, não repassa os recursos, não manda testes, não manda equipamentos de proteção individual, não contrata os leitos de UTI. Então, essa atuação do PT propositiva, né, de estar ao lado do povo, ela é para nós a prioridade. Nós já fomos governo, conhecemos o Brasil, sabemos da realidade do povo brasileiro, sabemos o que é preciso fazer. Então, desde o início, nós somos muito ativos. E também muito ativos na área jurídica, além da área parlamentar, pedindo para que o judiciário determine ao executivo que preste informações, que se abstenha de falar besteira e propagandear remédios que ainda não estão testados, ou combater o isolamento social, né?
que se abstenha do presidente sair nas ruas, fazer o que faz, fazer aglomeração, pôr as pessoas... Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, integramos hoje uma rede de solidariedade em todo o Brasil, né? Que é uma rede para ajudar as pessoas, ser solidários, não só na arrecadação de alimentos, de recursos, enfim, de donativos, mas também a solidariedade como rede partidária. As pessoas não precisam do material, mas também emocionalmente estão muito abaladas. Vocês viram que cresceu muito a violência doméstica e a violência contra a mulher, né? A nossa Secretaria Nacional de Mulheres começou uma campanha para a gente fazer uma vizinhança solidária, aonde as nossas companheiras possam ser referência, né, para que as pessoas liguem, façam denúncias, peçam ajuda. Agora, é claro, nós somos um partido político também, e é óbvio que nós precisamos nos posicionar enquanto partido político. E aí não tem jeito de você não trazer para essa pauta também o enfrentamento político a esse governo, né? Porque disse um companheiro aqui, uma companheira, que a crise é grande, mas o epicentro da crise chama-se Jair Bolsonaro. É incapaz de coordenar um governo, é incapaz de dar respostas à crise, briga o tempo inteiro e não consegue proteger o povo e dar saídas para a população mais pobre. Então, ele é a crise ambulante. Então, a gente chegou à conclusão que com Bolsonaro não tem como continuar, não tem como enfrentar essa situação, né? É colocar o Brasil sob uma situação de crise permanente e a hora que sair dessa parte mais aguda é não ter proposta para a gente poder desembarcar do neoliberalismo, que também, um parênteses aqui, eu acho que toda crise traz uma oportunidade, a grande oportunidade dessa crise é a gente desembarcar da pauta neoliberal, que eles estão principalmente em países com grau de desenvolvimento como o Brasil. Mas, enfim, quando nós sair, Bolsonaro não dará conta de responder a isso. Então, nós precisamos que ele saia, né? Por isso que a gente foi firme no fora Bolsonaro. Bolsonaro tem que sair a bem do Brasil, não pode continuar. Agora, nós temos que discutir como que nós vamos dar embocadura, como que nós vamos dar consequência a esse fora Bolsonaro. Nós não podemos nem ser uma oposição útil e nem parecer oportunistas. Temos que ser firmes no momento de dificuldade e, como disse o Jacques, que a gente não tem todas as respostas, nem todas as variáveis. É como se a gente estivesse andando em alto mar com muita neblina. Você tem que ter firmeza na tua rota, mas também não pode ir com uma velocidade que te desestabilize. Então, a gente tem que saber o que nós vamos fazer daqui para frente. Todas as formas para tirar Bolsonaro, desde o impeachment até até processo por crime comum, até crime eleitoral. Mas, repito aqui, nós não podemos ser inocentes úteis e nem abrir mão de ter o povo participando da saída que nós queremos. Porque essa briga com o Moro que teve agora é briga entre dois bandidos, gente. Não vamos esquecer que Jair Bolsonaro é consequência do que Sérgio Moro fez no Brasil, desde antes do impeachment da Dilma, colocando a Lava Jato como centro da atuação política, criminalizando a política e vindo para cima, principalmente do PT e da esquerda. Foi com essa narrativa que tiraram a Dilma, com aquele crime de responsabilidade que não existiu sob as contas de governo, né? Foi com essa narrativa que condenaram, e ele condenou e articulou para condenar Lula, prendeu Lula e não permitiu que Lula fosse candidato a presidente, mudando o curso e o rumo das eleições nesse país. Então, Moro é tão bandido quanto Bolsonaro. Portanto, nós não podemos aqui, em nome de dizer que queremos uma frente ampla, incorporar os lavajatistas nesse processo, porque eles são perniciosos com o Estado brasileiro. Não vamos esquecer que foi Moro que entregou a Petrobras para os americanos e destruiu, né, a nossa indústria de infraestrutura no Brasil, gerando milhões de desempregos. Então, a nossa luta tem que ser contra Bolsonaro e tem que ser contra Moro,
Por isso, um processo, por exemplo, de impeachment, tem que nos levar necessariamente para uma luta, para que a gente tenha eleições diretas para substituir o presidente. Nesse sentido, nós temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, do Henrique Fontana e do Paulo Teixeira, e também tinha uma do Miro Teixeira lá atrás, que nós temos que pedir para pôr na pauta, porque senão a solução pode passar a ser uma solução por cima, com o Moro voltando nesse tipo de articulação, sendo de novo ministro da Justiça ou indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que a nossa não é fácil, não. E não é que eu não acho que a gente possa ir por pedaços, né? Não sou contra o impeachment, não. Nós temos que apoiar todas as formas de retirada desse presidente, mas nós temos que ter clareza do jogo que está sendo jogado no Brasil, do que as elites estão preparando para isso. Então, podemos fazer alianças, sim, para conseguir um objetivo, mas ter clareza que a nossa luta prescinde, necessita do povo junto para ter a solução. Nós vamos ter reunião do Diretório Nacional agora, dia 29, vamos discutir muito profundamente isso. Já tiramos alguns encaminhamentos com o presidente Lula, com a nossa executiva e nossa bancada na sexta-feira, que é de firme, sim, com ações judiciais para investigar Moro e Bolsonaro, é de apoiar a CPI no Congresso Nacional, mas lembrar que nós temos uma CPMI da fake news. Essa CPMI da fake news está estudando as fake news, inclusive durante o processo eleitoral. E vocês viram que já tem um relatório aí do Ministério Público mostrando, da Polícia Federal, mostrando que Carlos Bolsonaro era um dos responsáveis pela disseminação de fake news. Se a CPMI da fake news chegar à conclusão e realmente abrir isso e comprovar que teve isso durante a campanha, dá cassação de chapa. E cassação de chapa, nós não precisamos nem votar a emenda constitucional que está no Congresso. Cassação de chapa dá eleição, nos 2 primeiros anos, dá eleição novamente no Brasil. Aí, quem sabe, a gente aproveita a eleição municipal e já faz uma eleição presidencial também. Então, nós temos que jogar todo o esforço nessa CPI. Temos que entrar na comissão de ética da Câmara contra aquela deputada que trocou mensagem com o Moro, na comissão de ética da Presidência da República contra o Moro. O Moro cometeu crime, primeiro de corrupção, pediu um auxílio financeiro. Deve ser a primeira vez que isso acontece, que alguém pede um auxílio financeiro como um seguro para ser ministro. E Bolsonaro aceitou. Vocês viram que Bolsonaro, no discurso dele, não falou nada sobre isso. Então, nós temos aí corrupção ativa e passiva. E Moro, claro, prevaricou, porque o tempo inteiro estava aguentando pressão de Bolsonaro, pedido de Bolsonaro, e não falou. Só falou quando quis sair, porque queria pular fora de um barco que deve e pode afundar. Eu não subestimo o Bolsonaro, nós não subestimamos, tem 30% de apoio popular, ele sabe o discurso do povo, tem feito esse discurso da questão do emprego, vai agora pegar os R$600, que é de renda emergencial, e trabalhar em cima. Então, não dá para a gente subestimar. Por isso que a gente tem que enfrentar também. Mas vai ser uma briga entre eles que nós temos que estimular. Então, entre Bolsonaro e Moro, a gente fica com a briga. E é nesse cenário que deve se realizar as eleições municipais. É um cenário de crise total, né? A sanitária, a social, a econômica e crise política. Eu acredito que as eleições devem ser adiadas para novembro, dezembro, se o controle da pandemia chegar. Né? Se isso não acontecer, aí a gente tem que ver como é que o Brasil vai dar diretrizes a isso. Nós temos defendido que a eleição aconteça, ela é importante para a democracia e para fazer esse debate com o povo brasileiro. E aí é nesse sentido que eu quero saudar os nossos pré-candidatos e candidatas aí à Prefeitura de Salvador, né? A companheira Vilma Reis, companheira Denise, companheiro Juca Ferreira, também mandar um abraço para a Fábio e para o Robson, que participaram no início desse processo. O PT tem essa riqueza, porque esses debates acontecem na base, tem as discussões, acho que isso é muito importante, e a responsabilidade aí é grande. Nós governamos a Bahia, então o Brasil inteiro olha para Salvador. Olha para Salvador no sentido da definição da nossa candidatura e também da disputa eleitoral que nós temos. E aí nós temos que aproveitar
aquilo de melhor que o PT construiu, que é o nosso legado. Nosso legado nas administrações municipais, nosso legado na administração estadual e nosso legado federal. Todos esses legados se conversam e, a partir deles, ter a construção de um projeto de esperança para o povo. As eleições municipais, claro, vão debater a vida do povo nas cidades, mas também vão debater um projeto de país, porque é impossível falar da vida do povo na cidade sem discutir o SUS e seu sucateamento, sem discutir o Sistema Nacional de Educação, sem discutir o sistema de assistência social, sem discutir um projeto de infraestrutura, porque as prefeituras não têm como, sozinhas, dar resposta às demandas da população. Precisa de um projeto nacional, um projeto federal e um Estado nacional forte. Então é isso, gente. Eu queria saudar vocês, dizer que essas eleições são vitais para o PT, é o nosso contato direto com o povo. Vocês sentem o esforço da elite de invisibilizar o PT. Eles querem, porque querem, ter uma disputa entre a extrema-direita e a direita no país, tirando totalmente a esquerda e a oposição. Então, a gente tem feito muito trabalho nas redes, muitas lives, conversado muito, o presidente Lula, o Haddad, a própria Dilma, eu tenho feito isso, os nossos senadores, Jacques, enfim, todos, para a gente fazer o enfrentamento. Se depender deles, nós não entramos na mídia, tirar os programas eleitorais, os programas partidários, né? Diminuem a presença, inclusive, do processo eleitoral na mídia. Por isso, a eleição é importante. Nós vamos ter os programas eleitorais, vamos ter as propagandas eleitorais. A nossa mensagem para o povo deve ser clara, deve ser uma mensagem de rumo para esse país, que é o rumo que nós queremos também para os nossos municípios. Um grande abraço para vocês, tenham um bom encontro com o PT, estamos juntos nessa caminhada, sabemos que ela é difícil, mas também nunca foi fácil para a gente. E isso traz para nós o grande desafio de fazer o enfrentamento e, ao mesmo tempo, grandes articulações para que a gente possa tirar o Brasil e o povo brasileiro dessa crise. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o partido que sempre esteve ao lado do povo. Grande abraço, companheiros. Partido é dos trabalhadores. Partido, mais trabalhadores. Roberto Jefferson.